conhecimento. Porque muitas pessoas rodam, pulam e dizem ser isto a manifestação do teu Espírito, mas não conhecem a tua palavra. E o que nós estamos fazendo aqui nessa quarta-feira hoje, Pai, é sentando para poder aprender um pouco mais da sua palavra. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus. Eliseu foi o sucessor de Elias. Sabemos que a obra de Deus, ela nunca para, certo? Se você hoje falar, eu não quero mais fazer, tem um Eliseu ali prontinho para Deus levantar no seu lugar. A obra de Deus, ela nunca para. No lugar de Moisés, Deus levantou Josué, e sempre vai ter alguém para substituir alguém. E o Eliseu foi o homem que acompanhou e testemunhou os últimos anos de vida deste homem chamado Elias. Elias foi um grande profeta. Elias foi aquele que orou e fogo desceu do céu. Não só lá no Monte Carmelo, mas também quando ele pediu fogo e matou aqueles 100 soldados. Então era um homem que, se ele falasse, Deus assinava embaixo. Sabe o que é isso? Você falar algo e Deus assinar embaixo. Elias disse, segundo a minha palavra, não vai chover. Não foi Deus que mandou ele pedir para parar de chover. Ou seja, não foi Deus que falou para Elias que não iria chover. O próprio Elias disse, segundo a minha palavra. Quando era Deus que falava, ele dizia, assim diz o Senhor. Mas aqui ele diz, segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus fechou a torneirinha lá do céu, porque Elias foi um homem, um grande profeta, que não está morto, mas vai se manifestar no milênio. Amém? Glória a Deus. E o Eliseu acompanhou os últimos passos desse Elias na terra. O nome Eliseu significa Deus é salvação. O chamado de Eliseu se deu quando o Elias estava escondido na caverna. Ele entra em depressão e ele começa a não querer mais seguir o ministério. E Deus então diz para ele que tinha mais 3.000, sendo guardados, para ele não ficar assim, porque Deus tinha seus substitutos. Então, quando o Elias sai da caverna, ele vai em direção à casa do Eliseu, filho de Zafate. O Eliseu trabalhava na plantação, junto com seu pai, arando a terra. E a Bíblia diz que nesse momento que o Eliseu está arando a terra, com 12 juntas de bois, o Elias chega e passa a capa sobre ele. E quando a capa é passada sobre o Eliseu, o Elias passa a capa sobre o Eliseu. O Eliseu então pede em primeiro lugar permissão para ir aos seus pais, despedir deles. Engraçado que o Elias não fala nada para o Eliseu, não é verdade? O Elias chega lá e passa a capa, só isso. Logo o Eliseu entende, eu vou seguir ele. E ele então pede permissão para se despedir dos seus pais. E é isso que ele faz. E o texto que nós lemos diz que ele volta, mata os animais, utiliza os aparelhos que era de madeira, como carvão,
para fazer ali um grande churrasco para comemorar. Após isso, ele se levanta e vai seguir o profeta Elias. Então vamos lá. O Eliseu estava trabalhando, arando a terra, com 12 juntas de bois. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. O Elias está vindo da caverna, já estava acabando o seu ministério. Quando Elias vem, encontra o Eliseu fazendo o quê? Arando a terra. Passa a capa sobre o Eliseu e diz Eliseu para o Elias: eu vou só em casa, me despedir de papai e de mamãe, vou fazer um churrasco, né? E depois eu vou seguir o Senhor. Bora lá. Vamos começar um pouco agora a entender sobre esse homem chamado Eliseu. O primeiro ponto que eu encontrei nessa primeira parte que nós vamos ministrar aqui esta noite, e que eu encontrei em Eliseu, foi que Eliseu era um homem de fé. Primeiro ponto que eu encontrei em Eliseu, fé. Por que fé, pastor? Vamos lá. Nós sabemos que o Elias, ele liderava uma escola de profetas. O Elias, ele era chefe de uma escola onde se formava profetas. Hoje nós temos aí cursos, seminários para formar pastores. É como se fosse isso nos dias de hoje, né? Então o Elias liderava essa escola de profetas. E, como eu acabara de dizer, mesmo com toda a perseguição da Jezabel e o Acabe para com os profetas, ainda restavam vivos 3.000 profetas, aproximadamente. Então, o líder desta escola de profetas era o Elias. Ele liderava. E a coisa que me chama a atenção é que se Deus, por exemplo, se eu sou o Elias aqui essa noite, e eu tenho 1.000 discípulos, 1.000 alunos, 1.000 obreiros, ninguém disse amém? E eu tenho 1.000 obreiros, e eu estou sentindo que o meu ministério está acabando. Logo Deus vai me dizer: você precisa ungir um substituto. Amém? Eu logo vou pensar o quê? Eu vou selecionar dentre os 1.000, no caso aqui era 3, né? Dentre os 1.000 obreiros que eu tenho, eu vou selecionar o melhor, para me substituir. Esse não seria o caminho mais correto, sim ou não? Mas não é assim que acontece. Deus direciona o Elias a ungir o Eliseu, ao invés de ungir um dos seus alunos que aparentemente estariam mais preparados do que o Eliseu. Você concorda comigo? Amém? Espera aí que você vai ver onde eu vou chegar. O que Deus viu em Eliseu que chamou a atenção? Porque se fosse eu ou você, nós iríamos, se eu tivesse que ungir hoje um substituto aqui, eu ia ungir um presbítero, uma missionária, um diaconisa, eu ia ungir alguém próximo de mim, não alguém que eu não conheço. Eu ia ungir alguém que sobe no monte comigo, que eu sei que jejua, não alguém que está trabalhando na roça e nem a Bíblia alinha direito. Mas Deus o direciona, ou Deus direciona Elias a ungir a Eliseu. Por quê? O que Deus viu em Eliseu que não viu nos 1.000 que tinha para lá? Diga comigo, Eliseu era um homem de fé. Então, primeiro ponto importante. Se havia uma escola de profetas, se havia profetas, por que Elias não escolhe um dos seus alunos? Ao contrário, escolhe a Eliseu.
que nunca sequer tinha participado de uma aula na escola de profetas. Guarde isso daí. Segundo, quando Elias chega, é muito estranho isso, mas é coisa de Deus. Porque coisa de Deus não se explica. Quando Elias chega, o Eliseu está trabalhando. A Bíblia diz que ele passa a capa e não fala nada. Eu não vi aqui na Bíblia, se você ver, me mostra, nenhum questionamento tanto do Elias para o Eliseu, como do Eliseu para o Elias. É como se ele já tivesse combinado. Tal dia eu vou chegar aí, vou passar a capa e você já sabe o que quer. O que é? Nós temos esse código. Nós temos algumas coisas que a gente entende como código. Ó, se a pessoa piscar uma vez é isso, né? Dá para fazer-se algum esquema, mas neste caso Elias nunca, segundo o que eu entendo, havia encontrado o Eliseu. Quem leva o Elias em direção ao Eliseu é o próprio Deus. Passa-se a capa. Eliseu e o Elias. Não faz nenhum questionamento. E quando a capa de Elias passa sobre o Eliseu, lá no céu, Deus já reconhecia Eliseu como uma autoridade espiritual. Preste atenção. Por que Eliseu e não os outros demais profetas? Primeiro, porque Eliseu era um homem de fé. Eliseu arava a terra, mas havia uma promessa sobre a vida dele. Eliseu lidava com boi, mas eu imagino ele lá cuidando da fazenda do pai, arando a terra, porque ele era um filho obediente, era um menino bom, e trabalhando, mas dizendo assim: eu estou aqui, mas um dia Deus vai me tirar daqui, porque eu serei um grande profeta. Dentro de Eliseu já tinha essa convicção: eu fui chamado para ser profeta. Estou cuidando de terra, estou mexendo com boi, mas Deus me chamou para ser profeta. Por isso não se questiona quando Elias chega, passa a capa, o Eliseu diz: chegou o meu dia, chegou a minha hora, é hora de eu ser profeta na terra. Aleluia. O que a gente aprende? Que a gente precisa ter convicção do nosso chamado. A gente precisa, que lição a gente tira até agora daqui? A lição é que a gente precisa crer naquele que nos chamou. Eu poderia desanimar hoje aqui desse seminário e dizer que fracasso. Só temos aqui poucas pessoas, a igreja não valorizou. Eu poderia me desanimar e falar: não vou fazer mais seminário, nem culto de quarta vai ter mais aqui. Mas eu sei da convicção que Deus colocou no meu coração para quarta-feira, e você vai ver o que Deus vai fazer aqui. Existe um desejo enorme de Deus em usar você, mas para isso você precisa ter convicção, determinação. Não havia em Eliseu nenhuma dúvida, mas nós passamos por esse momento de dúvida. Será que foi Deus que chamou mesmo? Será que eu sou pastor porque Deus me escolheu ou eu quis ser? Será que eu estou lá no Novo Horizonte porque... Será que é de Deus mesmo? Quando entra o será, diga comigo, quando entra o será. Muito fraco, diga, quando entra o será. Em outras palavras, para que você entenda, diga, quando entra a dúvida, a capa não vem. Entende? E a capa, você já sabe o que significa, né? Diga, a capa simboliza duas vezes mais unção. O que às vezes empata a gente de sair da terra, do arado, de largar os boi,
é a nossa dúvida. O que às vezes empata talvez o nosso ministério de deslanchar é a nossa dúvida. O que às vezes empata de a unção vir é a nossa dúvida. Dúvida não havia em Eliseu, porque quando a capa passou, ele disse: chegou a hora. Com certeza ele enfrentou dificuldades, com certeza ele foi perseguido, com certeza não foi fácil, mas ele tinha convicção que Deus estaria com ele. Então a primeira coisa que eu quero dizer a vocês aqui esta noite é que Deus te chamou, e você precisa ter essa convicção, essa certeza que Ele é fiel para te levar, para cuidar de você, para te sustentar. Quantas vezes, nesses 5 anos que eu estou como pastor, eu não tenho salário. Eu não tenho salário. A igreja Rompendo o Inferno não me paga salário. Sabia disso? Quantas vezes eu pensei, meu Deus, eu vou arrumar um emprego. Aí alguém diz: mas não pode trabalhar e ser pastor? Pode. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue trabalhar e ser pastor. Mas a profissão que eu exerço, não tem como. E Deus sempre vem com a sua palavra e a convicção e diz assim para mim: nunca te faltou nada. Eu sempre cuidei de você. Convicção, diga comigo, convicção. Segundo ponto, primeiro, por que Deus olhou para Eliseu? Porque ele era um homem de fé. Fé aqui encaixa com convicção. Segundo, a Bíblia diz que quando Elias vai passar a capa sobre Eliseu, aonde ele estava? Aonde ele estava, gente? Em outras palavras, aonde ele estava? Arando a terra é trabalho. Estava trabalhando, é o segundo ponto. Primeiro, homem de fé. Segundo, trabalhador. A Bíblia diz que no momento que o chamado de Eliseu se dá, ele estava trabalhando, pegando no pesado, estava arando a terra para a colheita. Isso tem pelo menos 2 significados aqui para nós. Primeiro, Deus não chama desocupados. Deus chamou Gideão. Gideão estava onde? Diga, trabalhando. Deus pega o profeta Samuel, leva-o à casa de Jessé para ungir um novo rei para Israel. Chega lá, os irmãos de Davi estavam todos lá, sim ou não? Davi estava. Aonde Davi estava? Trabalhando. A maioria dos discípulos que Jesus escolheu para segui-lo estavam: Pedro, largue a rede. Tu não serás mais pescador de peixe, tu serás pescador de almas. Mateus, largue tudo aí. Bora. Primeiro, Deus não chama desocupado. Segundo ponto, arar a terra é o que é isso? É preparar a terra para plantação. Primeiro ponto, ele estava trabalhando. Deus não chama desocupado. Amém? Segundo ponto, a Bíblia diz que se a gente quiser colher algo bom, nós temos que plantar coisas boas. Isso chama a lei da semeadura. O que o Eliseu estava fazendo é preparando a terra para plantar. Se queremos colher algo, primeiro temos que plantar. O seu chamado, o seu ministério não vai, não, primeiro é a plantação. Eu sinto que a partir de amanhã,
a partir de amanhã, dia 7 de fevereiro, por que não dizer, a partir de hoje, daqui a pouco, depois da meia-noite, eu vou viver um novo tempo no meu ministério. Eu sinto isso. Preste atenção. Elias encontrou Eliseu trabalhando. Elias foi até a casa de Eliseu por ordem divina. Elias, diga comigo, Elias não foi na escola de profetas. Elias foi na onde? Diga, no campo. Na escola de profeta tinha muitos profetas. Talvez algum até bom para substituir o Elias. Mas Deus diz para Elias, você não vai na escola de profeta. Você vai no campo. E o que o Eliseu estava fazendo no campo? Estava lendo a Bíblia? Estava lendo a Bíblia? Estava orando? Estava sacrificando? Estava fazendo o quê? Meu Deus, é forte isso. Preste atenção. Lá na escola do profeta, o que eles estavam fazendo lá? Orando, lendo a Bíblia, sacrificando e jejuando. Por isso que eu falo, a ótica de Deus é totalmente diferente. Aparentemente, os que estariam aptos para substituir Elias eram os que estavam na escola de profeta, sim ou não? Porque eles estavam lendo a Bíblia, orando. Não estou dizendo que o Eliseu não fazia isso, mas não era, não tinha, né, quem trabalha de arar a terra, né, gente? Acorda cedo, é o dia inteiro debaixo de sol, chega de noite, vai descansar, ele não vai orar meia-noite no monte, que nem nós ora. Preste atenção. Na ótica, Deus devia chamar lá na escola de profeta. Mas Deus vai pegar o boiadeiro. O boiadeiro que não lê Bíblia. O boiadeiro que não ora. Por isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus pega aqueles que não são. Não é isso? Para confundir os que são. Porque se eu fosse o profeta Elias, eu ia escolher alguém que vem na escola dominical para ser um obreiro, para ser um diácono, para ser um substituto meu. Eu ia escolher alguém que vem no culto de quarta-feira. Eu ia escolher alguém que vai para o monte. Sim ou não? Mas imagina, se coloca no lugar de Elias. Ele vai para o campo escolher um boiadeiro, estava arando terra. Não estava orando, não estava sacrificando, não estava lendo Bíblia, não estava jejuando, estava arando terra. Mas estava mais forte do que aqueles que estavam na escola de profetas. Sabe o que Deus falou comigo sentado ali hoje à tarde? Não é porque você ora, lê Bíblia, jejua, roda, sapateia, que você é mais forte. Às vezes a irmãzinha que senta ali, nem em língua fala, é mais forte do que você. Os que caem são aqueles que se achavam fortes, santão, espirituais. E os irmãozinhos que nem sequer ora direito, está de pé ali, ó. Pegou? Gente, não estou querendo dizer que os demais que estavam na escola de profetas não valiam nada, tá? Não estou querendo dizer também que o Eliseu é melhor do que eles. Não estou querendo dizer também que você não deve ler Bíblia, orar e jejuar. Não. Eu estou querendo que você entenda uma coisa. Não é porque eu conheço a Bíblia e estou pregando aqui para vocês, que eu uso gravata, que eu vou no monte, que eu oro, que eu falo em línguas, que eu sou melhor do que você. Às vezes você não ora no monte, não lê a Bíblia igual eu leio, nem prega igual eu prego, mas o ministério seu será mais forte do que o meu. Porque você aguenta mais tentação do que eu poderia aguentar. É mais forte do que eu sou.
Entende? A visão de Deus. Por isso que muita gente nunca deixa de ser diácono na igreja. Nunca deixa de ser obreiro na igreja. Chegar muito a um presbitério. E Deus olha, aí tá bom para você, porque se eu te levar a mais um nível, você cai. E aí chega o irmãozinho e Deus já levanta rapidinho. Porque na ótica de Deus, Ele não está vendo se você lê o tanto que você lê de Bíblia, o tanto que você ora. Ele está vendo o tanto que você aguenta, o tanto que você tem fé, o tanto que você tem convicção, o tanto que você trabalha e o tanto que você tem determinação para vencer. Diga glória a Deus. Deus não chama desocupados. Deus chama aqueles que têm compromisso. Tinha um pastor que dizia assim, ó: Satanás está debaixo do meu pé. Toda vez que ele pregava, Mari. Porque Satanás está debaixo do meu pé. Um homem de Deus. Os demônios se dobravam diante dele. As enfermidades desapareciam quando ele orava. Mas um dia, num quarto de motel, traindo a própria esposa, a mulher em cima dele, Satanás tomou ela, olhou para ele e disse: quem está debaixo do seu pé? Num quarto de motel, com a amante em cima dele, Satanás toma a boca da prostituta e olha para ele e diz: quem é que está debaixo do teu pé agora? Diga comigo: quando eu penso que eu estou forte, aí que eu estou fraco. Diga: quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. O papel de Eliseu era só arar a terra, cuidar. Por que Deus olhou para Eliseu e não para os outros profetas? Primeiro, porque ele era um homem de... Segundo, porque ele estava trabalhando. Presta atenção. O pouco que o Eliseu fazia é pouco. Talvez ele orava 5 minutos. Como eu disse, quem trabalhou na roça aqui. É difícil, não é? O sol se põe. A minha vozinha, meu vozinho, trabalhou a vida inteira na roça. Tanto que dá 6 horas, 7 horas da noite, vai lá, já estão dormindo. Aí, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, a bicha já está fazendo almoço também. E não trabalha mais na roça, mas acostumou. Cansa. Não tem muita disposição, nem para assistir televisão, nem para orar. Mas não significa que a pessoa não presta. Quem sabe o Eliseu, depois de trabalhar o dia inteiro, ele abria a Bíblia, lia um versículo. Estou contextualizando com o tempo de hoje, né, gente? Claro que naquela época não existia a Bíblia. Ele lia um versículo, fazia uma oração do Pai Nosso e dormia. Enquanto os profetas lá na escola estavam orando 1 hora de joelho, lendo a Bíblia e sabendo de qual é salteado, jejuando e sacrificando. Mas Deus pega e escolhe aquele que ora 5 minutos e lê um versículo. Eliseu era fiel naquilo que ele fazia. Por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, verso 21. Quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Como é que Deus vai dar coisas grandes para mim, se eu não estou conseguindo vencer batalhas pequenas? Como é que Deus vai fazer você ganhar 10 mil por mês? Quem quer ganhar aqui, diga glória.
Quem quer ganhar 10 mil por mês aqui livre? Diga glória. Como é que Deus vai fazer nós ganhar 10 mil por mês se a gente não consegue dar o dízimo de R$50? A gente não é fiel no pouquinho que Ele dá para nós. Eliseu foi um grande profeta, porque ele foi fiel nas coisas pequenas. Diga glória a Deus. Terceiro motivo por que Deus gostou de Eliseu e não dos demais profetas. Quem está comigo aí, diga glória. Primeiro motivo, era um homem de? Segundo, trabalhador. Terceiro, qual é o terceiro? Não falei ainda, né? Terceiro, Eliseu honrava aos seus pais e honrava aos seus líderes. Vou te provar. Ao ser chamado por Deus através de Elias, quando Elias passa a capa, é o chamado, ali se dá o chamado de Eliseu. A primeira coisa que Eliseu faz, quem sabe o que é? É pedir permissão ao profeta, para quê? Para se despedir dos seus pais. Se seus pais não significassem nada para Eliseu, ele não teria o feito. Então, Eliseu honrava seu pai. Essa atitude de Eliseu demonstra que ele não tinha nenhum problema em honrar tanto seu pai como autoridades espirituais que aqui era representada por Elias. Porque o Elias disse vai, mas o Elias também poderia dizer o quê? Como disse Jesus para aquele outro, que disse, Jesus, deixa eu ir lá primeiro, despedir dos meus pais lá. Jesus disse, não, deixa os mortos que enterrem seus mortos. Jesus proibiu de fazer isso. Ao contrário do Elias, o Elias disse, vai. Obedecer profeta, gente. O que a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20? Crede, diga comigo, crede. Diga bem forte, crede. Chorecandalabaias. Diga, crede nos seus profetas e prosperareis. Eu sou suspeito de dizer isso, porque o mais legal é quando outras pessoas dizem, para a honra e glória do Senhor. Mas ninguém melhor do que eu, ninguém melhor do que eu me conhece, a não ser Deus. Amém? Ninguém melhor do que você te conhece, a não ser Deus. Você pode aparentar ser o que você quiser para as pessoas. As pessoas podem olhar para você e ver muita coisa. Homem de Deus, mulher de Deus, sem vergonha, safado, caloteiro, macumbeiro, sei lá. Mas uma coisa importante é você saber quem você é. E para que você existe. Quem você é e para que você existe. Eu, José Antônio de Souza Júnior, eu sou um homem de Deus. Eu tenho essa convicção. Sabe o que eu tenho observado aqui na igreja? Que as pessoas que mais têm vivido profecias desse altar são pessoas que me honram. Pastor, honrar o Senhor? É. Vou reproduzir de novo. As pessoas, estou falando da nossa igreja, que mais têm vivido profecias lançadas neste altar, são pessoas que me honram. E muitas delas são neófitas. Sabe o que é neófito? Quem sabe? Diga, novo convertido. Aqueles crentes mais velhos que estão aqui, pastor Júnior, acaba que com o tempo vai olhando para a gente e vai vendo o pastor Júnior como um amigo, como um cara legal, como um ser humano qualquer.
E esquece que o pastor Júnior pode ser brincalhão, mas não deixa de ser um homem de Deus. Eu estou falando de honrar autoridades, estou falando de honrar pais. Gente, o que mais se vê hoje são pessoas sem cobertura espiritual. Gente que diz por aí, eu sou crente, quem é seu pastor? E nesses dias eu liguei para o irmão que sumiu da igreja. Ô, cadê você, rapaz? Sumiu da igreja? Ele disse, minha cobertura não é homem, minha cobertura é o céu. Falei para ele, só que o céu é a cobertura dos ímpios também. Não tem pastor, não tem liderança. Tem gente que no seu currículo ministerial já passou 10 igrejas. Já congregou na Deus e Amor, já congregou na Quadrangular, já congregou na Batista, já congregou na Assembleia Pirus, na Assembleia Belém, já congregou na Adventista, já foi até para a Congregação Cristã do Brasil e não se submete a autoridade nenhuma. Não respeita as autoridades constituídas por Deus. Deus escolheu Eliseu porque ele honrava os homens de Deus nesta terra. Segundo a história, a família de Eliseu... Segundo a história, a família de Eliseu, no momento de crise, onde não choveu na terra, elas mantinham muitos dos profetas que eram cuidados na escola de profetas. A família de Eliseu era uma família que cuidava dos profetas, que honrava os profetas. Eu não vi o pai de Eliseu achando ruim, nem a mãe dele, porque eu acharia se meu filho me deixasse para seguir um qualquer. Mas quando eles olharam e viram que era Eliseu, o profeta, o homem de Deus, eles sentiram paz. Vai, meu filho. Entende? Você vai deixar seu filho seguir, sua filha seguir qualquer um por aí? Não. Eliseu não tinha problema nenhum em obedecer às autoridades constituídas por Deus. Por isso, obedeça. Obedeça. Às vezes a gente lança um desafio nesse altar. A gente lança um voto. A gente lança tanta coisa. Tem gente que até faz e duvida, não recebe. Não faça. Se há dúvida no teu coração, não faça. Agora, se há fé, determinação, faça. Eliseu obedecia às autoridades, os profetas e seus pais. Mas nós, às vezes, ao invés de obedecer, questionamos. Tem um mandamento na Bíblia, Efésios capítulo 20, verso 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para te prolongar os teus dias na terra. Tem gente que não fala com a mãe, não fala com o pai, é uma brigaiada, é uma... Minha mãezinha, saudade dela. Está assistindo a minha mãezinha? Todo dia quase eu ligo para ela e digo: mãe, está tudo bem? Te amo. Te amo, mãe. Bença, mãe. Dorme com Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que aquele que não cuida da sua família é pior do que um descrente. Entende por que Deus escolheu Eliseu e não os outros? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quarto, por que Deus leva Elias até Eliseu e não à escola de profeta? Quarto motivo, porque Eliseu não era apegado a nada. Eliseu não era apegado. Prova isso, pastor? Provo. Porque quando ele recebe a capa, a primeira coisa que ele vai é fazer o quê? Se despedir dos seus pais. Coisa difícil é largar pai e mãe. Não é verdade? Quando eles são bons pais. Segundo, ele vai matar
aparelhos que ele usava para trabalhar, ou seja, aquilo era a fonte de renda dele. Os bois eram os bois bonitos, bem tratados. Os aparelhos custavam dinheiro, mas a Bíblia diz que ele vai, despede do pai, mata os bois, pega lá os aparelhos, faz lenha e faz um churrasco. Mostra o quê? Total desapego às coisas materiais. E muitas vezes nós estamos tão agarrados a coisas materiais, terrenas, e não conseguimos nos envolver na obra de Deus. Não vou porque tem aniversário de fulano. Não vou porque hoje tem churrasco na casa de Beltrano. Não vou porque isso, aquilo. Não vou, sabe, se apega a coisa material. Se apega à família mais do que a Deus. Mais do que a Deus. Se apega ao trabalho, à faculdade, à profissão, à casa, ao carro, e tantas outras coisas que entram na nossa vida como uma bênção de Deus, mas nós a transformamos em maldição. A missionária pregou aqui, domingo de primícia. Aonde está o seu coração? Deus escolheu Eliseu porque o coração dele, sabe aonde estava? Na obra. O coração dele estava no céu. O nome de Eliseu significa Deus salva a vida de Eliseu. Eliseu nasceu para salvar vidas. Então não era boi, e naquela época era, quem tinha boi era milionário, rico. Não era a fazenda que o pai de Eliseu tinha, que ele era um fazendeiro muito poderoso e rico. Não, que o prendeu. Ele abandona tudo e vai viver um chamado de Deus. Já pensou? Se Deus te disser hoje aqui, larga tudo e vem. Onde está o seu coração? Diga comigo, para viver. Isso aqui é muito forte. Diga, para vivermos algo novo de Deus. Diga, para vivermos algo novo de Deus, precisamos nos desligar de todo o nosso passado. Bença mãe, bença pai, vou seguir o profeta. Tá bom, mamãe? Meu filho, não tem nenhum celular. Que endereço você vai para a gente mandar carta? Não tinha celular e nem tinha endereço. Para onde você vai, meu filho? Vou para onde Deus quer. Se desligou. Os bois e os aparelhos, que ele há anos trabalhava com aquilo, gostava de fazer, com certeza. Ele mata. Faz um churrasco. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Olha, gente, olha a convicção. Olha a convicção de que Eliseu, olha a convicção que Eliseu tinha. Porque quando ele mata os bois, despede de papai e mamãe e mata os bois, ele estava tesourando, acabando com toda a possibilidade de um dia ele retomar ou voltar a ser novamente um lavrador. Ele poderia pensar assim, bença mãe, bença pai, guarda meu boi, minhas coisas, porque vai que dá errado lá, eu volto. Não, ele tinha convicção que ia dar certo, que ele queima os bois, faz churrasco e diz, eu vou. Ao contrário de Pedro, né? Lembra do Pedro? Lá em João capítulo 21, verso 2 e 3, quando Jesus morre. E olha que Jesus ficou com eles falando, não, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Jesus morre, o que Pedro faz? É o seguinte, gente, Jesus já era. Jesus morreu. Vamos voltar a pescar? E sabe o que Pedro faz? Arranca a roupa,
fica peladão de novo, que nem ele fazia antes. É assim que ele trabalhava, pelado, em alto mar. Pega o barco, pega a rede e volta para onde? Para o mar. Diga, Pedro, foi seguir Jesus, mas não se desfez, nem do barco e nem da rede. Né? No ministério, se foi Deus que te chamou, não tem plano B, só tem plano A. Qual é o plano A? Vai dar certo. Não tem plano B. Se tem convicção, foi Deus que te chamou, queima os boi, queima os carros, despede de quem te amar e vai para frente que vai dar certo. Foi isso que Eliseu fez, assumiu um compromisso. E muitas vezes falta isso em nós para a gente receber o que eu vou liberar daqui a pouco, unção. Quem quer unção aqui, diga glória. Se desligar do passado. Se desligar de tudo. Porque senão aquilo fica como uma primeira, uma segunda opção na nossa vida. Ah, eu vou tentar. Se dar errado, eu faço de novo aquilo. Não, vai dar certo em nome de Jesus. Amém, gente? Eu profetizo isso. Vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de... Sabe do que eu tenho dó, irmão Felipe? É daquelas pessoas que um dia foram obreiros, diáconos, pastores, presbíteros, pregadores, mas abandonaram tudo para voltar para os boi. Ai, que eu tenho dó dessas pessoas. Porque primeiro, elas não são aptas para o reino de Deus. Entende? Quando a capa passa, a gente não tem mais vida própria. É a vida de Deus em nós. Quando a capa passa, não é você que escolhe mais. Porque se eu escolhesse, gente, vou ser bem sincero, posso ser ou não? Se eu escolhesse, eu não ia ser nem pastor e nem estar em Jundiaí hoje. Mas quando a capa passa, a gente tem que renunciar, deixar para trás e seguir Eliseu, que é o chamado de Deus. Eliseu despede de papai e de mamãe, que nem os seus pais o prendiam de viver uma unção dobrada na sua vida. Eliseu mata os bois, faz um churrasco, e a Bíblia diz que esse churrasco, ele faz ali para todo mundo comer, é um churrasco de ação de graça, por Deus ter escolhido ele como profeta. Ei! Quem já fez um churrasco porque Deus te escolheu? Eu nunca fiz. Vamos fazer uma festa? Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Você deve comemorar por isso. Diga glória. Quinto. Oh meu Deus, me ajuda a terminar tudo. Por que Deus escolheu Eliseu e não os demais? O boiadeiro, o que trabalhava na roça. Quinto, porque Eliseu não encontrou obstáculos para seguir Elias. Não teve cláusula. Não teve plano B. Presta atenção. O Elias não conversou com o Eliseu e disse: olha, vou te prometer isso, 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 isso. Se der errado, eu te trago aqui de volta. Não. Ele disse: Elias, eu vou te seguir, tu é homem de Deus. E depois que o Eliseu faz esse churrasco, ele se levanta e segue o Elias. Ou seja, o Eliseu levava muito a sério esse chamado. E claro que
o Eliseu não se torna profeta assim rápido. O Elias ainda tem um tempo na terra para preparar o Eliseu. Então, a todo momento, nós vamos traçar isso durante as quarta-feiras, o Eliseu vai tratando o Elias vai tratando com o Eliseu para moldar e deixar ele pronto. Não foi fácil. O Eliseu passou por alguns testes. Por isso que a Bíblia diz que o obreiro, antes dele ser consagrado, ele tem que ser primeiro provado. E olha que a gente prova uns aí, aparentemente passa no prova e depois volta a queimar os boi, volta a pegar os boi lá para arar a terra de novo. Mais para frente, o Elias vai testar o Eliseu. Você vai ler isso lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 1 ao 12. O Elias vai testar o Eliseu, ele diz assim: Eliseu, fica aqui que eu vou para ali. E o Eliseu diz assim: não vou nada. Aonde o senhor for, eu vou. Onde tu fores, eu irei. Fica-te aqui. Por 3 vezes o Elias fala: fica-te aqui, fica aqui, fica aqui. Ele diz: vou ficar com o senhor, porque Deus me tirou lá dos bois da terra para seguir o senhor. Então onde o senhor for, eu vou. Vive a tua alma, que eu não te deixarei. Não é assim que ele disse? Já era certo que o Eliseu substituiria o profeta Elias. Mas ele seguiu com afinco. Ele não desanimou no meio do caminho. Não deu vontade de voltar para a casa de papai, de mamãe, não. Ele continuou firme, constante. Será que na nossa vida a gente também está sendo insistente em seguir o nosso Elias? Quando eu falo aqui o nosso Elias, eu estou falando do nosso chamado. Será que na nossa vida a gente está assim com essa convicção? Porque problema vai vir, dificuldade vai vir, vontade de abandonar tudo, de largar tudo, de sumir. Mas aí que entra a convicção: foi Deus que me chamou. Aleluia! Será que nós estamos insistindo? Quantos estão abandonando, largando no meio do caminho? Parando? Desistindo? Abandonando tudo? Sexto, vamos acelerar. Porque Deus escolheu a Eliseu. Sexto motivo: porque Eliseu era servo. Algo que chama muita atenção no ministério de Eliseu e Elias é que o Eliseu era muito servo. Ele tinha uma atenção com Elias, gente. Ele cuidava do Elias. Ele era um servo mesmo, de verdade. Gente, posso te dar um recado aqui? Posso? De vez em quando eu preparo uma oferta que ninguém sabe disso. Sabe onde eu vou? Na casa do meu pastor. Pode perguntar para ele. Eu não vejo ele como meu pastor, como meu pai nesse momento. Eu vejo ele como meu pastor. De vez em quando eu preparo uma oferta. E eu vou lá e digo: está aqui uma oferta para o senhor, me abençoa. Esses dias eu comprei um sapato, não esse, outro. Eu falei: vou levar mais um para o meu pai. Comprei uma cinta, essa daqui, vou levar mais um para o meu pastor, quer dizer. Posso te dar um recado aqui? Posso te dar um conselho? Honre os homens de Deus, as mulheres de Deus. A Bíblia diz que se alguém der o quê? Para quem? Para um dos meus. Já ganhou galardão no céu. Amanhã é aniversário do seu pastor.
Honre seu pastor. Estou falando, mas é verdade. Nós vamos chegar lá na frente, onde nós vamos entender, conhecer a história de uma mulher que honrou Eliseu e o que aconteceu na vida dela. Vamos chegar lá, mais para frente, eu vou contar essa história. O que chama a atenção é que o Eliseu era servo. Diga comigo, quem não serve para servir, não serve. Jesus lavou o pé dos seus discípulos. Servo. Em vários textos bíblicos, nós vamos confirmar que o Eliseu era servo. Isso deixa muito claro. Se você ler aí, o segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 11, olha só o que Josafá vai falar de Eliseu. Capítulo 3, verso 11 de segundo livro dos Reis. Olha o que Josafá vai dizer de Eliseu. Ele vai dizer assim, não está aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Imaginam Elias, vou lavar a mão. O profeta estava lá com a vasilha de água. Estou com sede. Eliseu já estava lá, aqui meu senhor. Estou com fome. O pão está aqui, meu senhor. Hoje, ixi, quantos bateram nas minhas costas? Estou contigo até debaixo de árvore, viu, pastor? O senhor é homem de Deus. Teve um que numa semana, diz ele que Deus usou ele para revelar eu, e revelou que eu era homem de Deus. Na outra semana estava falando mal de mim, me chamando de demônio. Eliseu era servo. Diga, quem não serve para servir, não serve. Você entende por que Deus escolheu Eliseu? Você entende? Dá para entender um pouquinho? Vou concluir aqui. Eliseu, durante todo o ministério, por mais de 50 anos de ministério, Eliseu sempre foi fiel, sempre teve autoridade, sempre realizou muitos milagres. E segundo a história, o dobro do que Elias fez, Eliseu fez. E no segundo livro dos Reis, que nós lemos aqui, o capítulo 2, o verso 9, quando o profeta Elias está a ponto de encerrar seu ministério, ele se dirige a Eliseu e diz: Eliseu, meu filho, faça ou pede-me alguma coisa. O que tu queres? O que tu queres? Pede-me. O Eliseu podia ter pedido muita coisa: dinheiro, casa. Vamos ler? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 9. Disse Elias a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, que antes que seja tomado de ti. E o Eliseu, ele não pediu riqueza, fama, dinheiro, mas ele pediu o quê? Porção dobrada do seu espírito. Aí o verso 10, o profeta diz assim, o Elias: nossa, que coisa difícil você pediu. Mas é o seguinte: se você me ver quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se você não me ver, não vai acontecer. Eliseu só teve a unção dobrada de Elias porque andava junto. Depois que o Elias diz isso para Eliseu, gente, tradução minha, eu imagino que o Eliseu dormia até abraçadinho com Elias.
Vai que Deus toma ele aqui. Eliseu fica esperto. Aliás, eu acho que ele nem dormia de noite, Rafaela. Ele ficava assim olhando para o profeta. Pode ser agora, pode ser hoje. Porque o profeta Elias diz: se você me ver quando eu for tomado, tu vai receber o que tu pediu. Se não ver, perdeu. Agora, a visão do Eliseu tinha que estar focada, mais ainda. Quantas pessoas estão perdendo aí muita coisa? Porque deixa de olhar para o profeta. Deixa de olhar para o homem de Deus. Esse tempo atrás eu fui orar com uma irmã daqui da igreja. Que a cigana parou ela na rua, leu a mão dela, contou a vida dela inteira e falou que ela precisava tomar um banho de rosa. E ela ouviu aquilo. Chegou em casa desesperada, coração palpitando. O genro dela me ligou, fui lá correndo. O que foi, irmã? É porque isso. Eu falei: irmã, você tem pastor. Você vai dar ouvido para esses demônios? Perde a visão, perde o foco. Quando nós perdemos o foco, perdemos a visão, deixamos de olhar para o profeta de Deus ou para Deus, perdemos a unção. E foi isso. Dura coisa pediste. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E Eliseu, vendo, verso 12, clamou: meu pai! Meu pai! Carros de Israel e seus cavaleiros! E Elias, diga, Elias sumiu diante dos olhos de Eliseu. Quando Elias sumiu, a única coisa que sobrou flutuando no alto do céu foi a sua capa. Pegue para mim de novo. É para você ter dado glória. Está o Elias com a capa. Carros, cavalos, redemoinho puxam Elias para cima. A única coisa que fica é a... Eu imagino na hora que a capa está caindo. Viaja comigo aí, em câmera lenta. A capa está, e o Eliseu está tentando pegá-la. Quem já correu atrás de pipa aqui sabe o que é. Você nunca pega uma pipa no ar, você tem que esperar ela cair. Tem uma revelação aí, peraí. Elias subiu. A Bíblia diz que a capa de Elias caiu. Diga, Elias foi, mas a capa caiu. Caiu aonde? Na beira do Jordão. Elias foi, mas a capa... Pode deixar, irmão. Pode deixar. Quem sabe o Eliseu tentou pegar no ar a capa, mas não conseguiu. Porque a capa caiu na beira do... Por que na beira do Jordão? Vou pegar de quarta para frente. Por que na beira do Jordão? Vou parar na capa. Quando a capa caiu, quando alguma coisa cai, para você pegar, você tem que... Abaixar. Descer. Não adianta pegar lá em cima, tem que pegar lá embaixo. Tem gente que quer começar logo lá em cima, apavorando.
Depois de andar com o profeta, aprender com o profeta, agora, para pegar a unção, tem que abaixar. Não pega lá em cima, pega lá embaixo. Diga, Elias foi. Mas a unção de Elias ficou na capa. Vou viajar, tá? Porque quando eu ler a Bíblia eu viajo. Depois de pegar lá embaixo a capa, colocar no seu ombro. Duas vezes mais da unção de Elias possui o Eliseu. Houve uma transferência de unção. A unção de Elias, duas vezes mais em Eliseu. Caneta para escrever? Primeiro aí. Em 2019 eu viverei. Escreve aí primeiro. Porção dobrada do Espírito na minha vida. Escreva aí. Gente, escreva aí. Primeiro, milagre de Eliseu. Porção dobrada na minha vida. Eu vou orar agora. Eu não sou Elias, tá, gente? Não sou. Queria ter o poder que ele tem, a unção que ele teve. Mas eu não sou Elias. Eu sou o pastor Júnior. E se você crê que eu sou um homem de Deus, se você crê que há uma unção na minha vida, e se você crê em transferência de unção, eu queria que você viesse aqui na frente. Pode cortar aí, que Deus abençoe vocês até quarta-feira, em nome de Jesus.